estamos começando mais um programa Cá Entre Nós. E o nosso convidado de hoje é o Dr. Tadeu Rios, que vamos falar sobre a PEC das empregadas domésticas. Bom, Tadeu, é um tema que está em evidência, né? E mais uma vez é um prazer para mim estar aqui, podendo contribuir com a TV Três Fronteiras e a todos os seus telespectadores. Nós é que agradecemos antecipadamente a sua participação, né? Para nós começarmos, vamos falar quais são os direitos que devem ser cumpridos de imediato após a promulgação da PEC. Como toda lei no Brasil, é interessante que se eleva uma discussão a nível jurídico, a nível social, a nível econômico, e não foi diferente com a PEC, com essa PEC chamada PEC das Empregadas Domésticas, que alterou o artigo 7º, parágrafo único da Constituição Federal. Na realidade, o empregado doméstico agora foi equiparado aos empregados urbanos e rurais. E diante dessa equiparação, obviamente que há necessidade do legislador também realizar a compatibilização disso aí, para que aquele que esteja recebendo a lei, que é o cidadão, possa cumprir a lei de fato e de direito. Né? Então, assim, as inovações trazidas, a gente vai falar ao longo do programa, mas, em suma, é a equiparação aos direitos dos empregados rurais e urbanos. E quais são os novos direitos previstos na PEC que precisarão de regulamentação para passar a valer? Esse é um ponto crucial nessa PEC. Porque, veja bem, hoje nós temos o Instituto, por exemplo, do adicional noturno. A gente sabe que muitos empregados domésticos dormem nos lares, né? Nós temos o Instituto do FGTS, que antes não era obrigatório e hoje se tornou obrigatório para os empregados domésticos. Hora extra, também outro instituto. Eu acredito, D'Artagnan, que nós vamos ter que abrir uma discussão ampla, tanto na seara jurídica quanto na seara parlamentar, para poder estar equalizando esses direitos, colocando esses direitos para poderem ser realmente cumpridos. Eu cito como exemplo aí o FGTS, por exemplo. Antes, o FGTS, a inscrição do trabalhador no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, do empregado doméstico, ele era facultativo, hoje ele é obrigatório. Mas aí já se criou uma celeuma no seguinte sentido. Ora, se antes era apenas optativo e hoje é obrigatório, esses contratos anteriores eu tenho a obrigação de imediatamente fazer a inscrição e começar o pagamento do FGTS ou não. Há uma discussão sobre isso aí, há entendimentos diversos, né? O que nós estamos orientando é que se faça o pagamento assim que a PEC entrou em vigor. Esse está sendo o nosso entendimento. E como será feito o controle da jornada de trabalho? O controle de jornada de trabalho entre empregado e patrão é uma coisa complicada, mas tem hoje mecanismos. Eu falo do ponto de vista não da indústria, que quando você fala em indústria, o que acontece? Quando você fala numa fábrica, quando você fala numa grande empresa, você tem leitores biométricos. Só que um leitor biométrico custa em torno de de R$2.500 a R$3.000. Obviamente que a dona de casa comum não vai comprar um leitor biométrico para poder fazer a leitura da sua, do ponto da sua empregada doméstica. A sugestão que a gente dá é o quê? Compre-se um livro de ponto, vende qualquer papelaria, qualquer casa do ramo, vende-se um livro de ponto e faça-se a fiscalização da assinatura, do horário que se entra, o horário de descanso para o almoço, o retorno e o horário da saída. O horário de almoço está incluído nas 8 horas diárias e 44 horas semanais previstas na jornada de trabalho? Não está. Esse é um ponto também importante. Isso é chamado a intrajornada. O que significa intrajornada? Entre a manhã e a tarde, o empregado ele tem direito de 1 a 2 horas de descanso pelo almoço. E, obviamente, nós que somos patrões, nós que somos empregados, sabemos que isso na prática às vezes não ocorre. Então, a empregada serviu o almoço, ela tem que ter de 1 a 2 horas de descanso, tem que ser parado, sob pena de contar essa hora extra como intrajornada. E o patrão tem que pagar isso aí ao final do mês. Tadeu, se a jornada de trabalho será de 8 horas diárias e 44 horas semanais, o que deverá ser feito no caso dos domésticos que trabalham menos do que isso, como 6 horas diárias e 36 semanais? O contrato de trabalho nada mais é do que uma avença entre o patrão e o empregado. A sugestão que nós damos, nesses casos, é que se faça um contrato por escrito, que a vontade das partes esteja por escrito, num contrato particular, que o próprio contador, o próprio advogado da família tenha condições de fazer.
Aí hoje também existem diversos sites que têm modelos desses contratos de trabalho. Lembrando que tem que ser sempre supervisionado ou por um contador ou por um advogado, o interessante é isso. E faça-se então a avença através do contrato por escrito. Feito esse contrato por escrito, pode-se ajustar o pagamento por hora de serviço. A CLT não veda isso. O que você não pode fazer é o pagamento de menos de um salário mínimo por mês. Mas se a contratação for por hora, ou no caso da empregada doméstica, não tem como ser por produção, tem que ser por hora. Por hora, não tem problema algum. Ela pode trabalhar 6 horas diárias e será remunerada pelas 6 horas diárias. O pagamento do FGTS, né? Será obrigatório de quanto e o recolhimento? O pagamento do FGTS vai ter a vigência. O patrão deverá inscrever o seu funcionário no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. E esse valor é de 8% do seu valor da remuneração. Hoje, são R$ 678,00, 8% de R$ 678,00. E a sua vigência está tendo uma celeuma jurídica nesse ponto. Por exemplo, tem advogados defendendo a tese de que essa vigência do FGTS só valerão para os contratos doravante feitos. Ou seja, daqui para frente os contratos feitos com os empregados domésticos. E há outros... Não será retroativa a data de admissão. Está tendo esse entendimento. Mas a minha sugestão é que se comece a pagar após a publicação da PEC. Eu sugiro que se pague após a publicação da PEC. Por quê? Imaginemos um caso concreto. Eu tenho uma empregada na minha casa, ela trabalha já comigo há 4 anos. Correto? Eu não pago o FGTS dela. Hoje, em tese, eu teria a obrigação de estar fazendo esse pagamento. Mesmo porque anteriormente não era obrigatório. Né? Não era obrigatório. Aí, eu faço esse entendimento de que eu só poderia pagar para o contrato novo. Como meu contrato é antigo, eu não vou fazer o pagamento para ela. Aí ela fica mais 5 anos e eu a dispenso. Ela me aciona na Justiça do Trabalho. E a Justiça do Trabalho para me compelir a pagar esses 5 últimos anos de FGTS. Lembrando que a prescrição do FGTS ela é trintenária. Ou seja, além dos 5 que ela trabalhou, ela poderá cobrar, não os 4, porque nesse caso a lei não retroagiria, mas ela poderá cobrar esses 5 anos. Então, a sugestão que eu dou, como é um valor, vai crescer? Vai ser um peso no orçamento doméstico? Vai. Mas a sugestão que nós damos é que comece a pagar incontinente o FGTS. Vamos dar uma pequena parada para o intervalo. Me aguarde, não saia daí que nós voltamos já já. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Cá Entre Nós. E o nosso convidado de hoje, para você que ligou a televisão agora, é o Dr. Tadeu Rios e estamos falando sobre a PEC da empregada doméstica. Bom, Tadeu, pode-se trocar uma folga por semana por 2 e adicionar as 4 horas da jornada aos 5 dias trabalhados, cumprindo-se aproximadamente 8 horas e 40 minutos ao dia? Olha só, isso aí é tema de discussão tanto na doutrina jurídica quanto nos tribunais. A sugestão que eu dou é que não faça isso com relação às empregadas domésticas. Que procure o sindicato, eu não sei se na NUC não tem essa informação. Se na base territorial de NUC nós temos o sindicato patronal e o sindicato dos empregados. Que façam um acordo coletivo. Esse acordo coletivo deverá ser firmado pelo Ministério do Trabalho. E feito esse acordo coletivo para poder fazer essa supressão. Sob pena de estar se pagando hora extra. Porque a partir da 8ª diária já é considerada hora extra. Então a sugestão que eu dou é somente com acordo coletivo. Ah, Tadeu, mas eu fiz por escrito com o meu empregado na minha casa, no papel. Qual é a validade disso aí? Nenhuma. A partir do momento que ele reclamar na Justiça do Trabalho, essa não há validade para esse tipo de acordo feito interpartes. Sim, coletivamente. Como será o pagamento, Tadeu, de adicional noturno? Isso está uma pendenga judicial danada. Os artigos que eu tenho lido é que ainda tem que ter uma regulamentação acerca do adicional noturno. E nós sabemos, Natanha, nós não podemos limitar a ideia de que empregado doméstico é somente aquele cidadão que presta, que faz as prendas domésticas. Não. Eu posso ter um caseiro que é empregado doméstico, eu posso ter uma babá que é empregada doméstica, que é considerado empregado doméstico, eu posto ter um enfermeiro que é considerado empregado doméstico. Ele pode fazer o serviço de jardinagem. De jardinagem. E limpar a sua casa. Justamente. E na maioria das vezes, em alguns casos, não na maioria, eles realmente trabalham no período noturno.
E há que ter uma regulamentação disso aí. O legislador constitucional, ao votar a PEC, que nós há um ganho grande com relação aos direitos sociais do cidadão, mas tem que se pesar com relação à economia do país também. É justamente isso que eu vou te perguntar agora, quais trabalhadores são afetados no texto da PEC? Justamente, esses trabalhadores que nós acabamos de falar. Desde que o trabalho seja doméstico, desde que seja dentro do seu lar, e que esse trabalho não faça parte da cadeia produtiva, imaginemos, se eu tenho uma fazenda e lá eu tenho um vaqueiro, obviamente a função dele é de vaqueiro e não de caseiro. Mas se eu tenho um caseiro que cuida apenas da minha casa, na minha fazenda, ele é trabalhador doméstico. Ele é trabalhador doméstico. E como tal deverá ser tratado. Porque o trabalho dele não faz parte da minha cadeia produtiva. Então todas as pessoas que trabalham dentro das nossas residências, que não fazem parte de uma cadeia produtiva na qual eu faço um capital girar, ele é considerado empregado doméstico, todas as pessoas. E quais são os direitos previstos na PEC? Quando eles passam a valer? Como nós falamos anteriormente, a minha sugestão é que existem algumas coisas que deverão ser regulamentadas. E os direitos são todos aqueles constantes para os trabalhadores rurais e urbanos contidos no artigo 7º da Constituição Federal, acrescidos pelo parágrafo único. São, agora não lembro não me recordo de cabeça quantos são, mas são em torno de 100 novos direitos que as empregadas domésticas estariam tendo com essa PEC. E o controle da jornada de trabalho? De quando será a hora extra? De quanto será a hora extra? A hora extra vai variar de local para local. Existem estados, por exemplo, que tem um piso salarial regional. Então tem que ser observado isso aí. O cálculo é feito a partir do salário bruto da pessoa. Dividido a divisão por 220, certo. E chega-se a um somatório de quanto que seria essa hora extra. A hora extra vai mais um quinto, né? Não, na realidade há um acréscimo de 50%, né? Certo. Nesse caso, um quinto é 50%. Seria um acréscimo de 50%. Vai variar, o valor vai variar de região para região e de caso a caso. E às vezes também de quanto é o salário dela, vai ganhar 2 salários mínimos, né? Justamente. A pessoa pode pagar mais. Pode pagar mais um salário. O cidadão pode... Nem todas ganham salário mínimo, né, doutor? Nem todas ganham salário mínimo. Acredito que a maioria delas é salário mínimo. Mas, obviamente, que nos grandes centros, onde o giro do capital é maior, ela, obviamente, pode até ganhar mais. Assim, Daniel, pensando bem, a maioria da classe média também são empregados, né? Com certeza. E tem uma empregada doméstica, né? Com certeza. Como é que ela vai proceder para assinar a carteira? Essas serão todas demitidas, né? Ainda hoje, eu estava conversando com o meu sócio... É verdade que a gente tem que pensar nisso aí, né? Com certeza. Há uma perspectiva de 850 mil demissões no país com essa nova PEC. Imaginemos que um professor que ganha hoje um piso de R$ 1.800 a R$ 1.600 por mês, como é que ele vai tirar um salário mínimo, 678, e um aumento de aproximadamente 35% desse valor em encargos, vale transporte, etc, etc, etc. Vai praticamente consumir a metade do salário dele. Mais da metade, que deve ficar em torno de R$ 1.000 só empregada. Ele vai trabalhar para poder pagar a empregada doméstica. R$ 800 para ele. Infelizmente, é o que eu falo. Essa lei, ela vem como um ganho para... E a maioria tem necessidade, que as professores são mulheres, têm filhos, né? Precisa de uma babá, né? Com certeza. É complicado. Como é que vão trabalhar? Os profissionais... Na creche, né? Vai aumentar um serviço aí, talvez, que não tenha sido pensado. Creche, né? Justamente. Complicado. Como será o cálculo de horas extras que nós conversamos aqui, né? E adicional no caso de doméstica que trabalha à noite 12 horas seguidas? Olha, o adicional noturno, ele é como o próprio nome sugere, ele é um adicional cobrado das 22 horas às 5 da manhã. E a gente sabe que muitos empregados dormem nos seus trabalhos. A gente sabe disso. Aqui na NUC talvez não, porque como a cidade é pequena, a empregada vai e volta todos os dias. Mas assim, nos grandes centros, por exemplo, a empregada dorme no serviço. Ela mesmo prefere dormir para não pegar ônibus. Justamente. Né? A distância é muito longa, cansativa e tal, e vai para casa às vezes aos finais de semana. Então, assim, essa regulamentação nós só vamos senti-la de verdade, Datanha, quando começarem a surgir as primeiras chamadas lides judiciais, né? Quando tiver os primeiros processos, nós vamos sentir como que realmente vai ser essa regulamentação. Mas de imediato eu creio assim, muitas vão assustar e vão demiti-las, né? Com certeza. Outras tentar transformá-las em
faxineiras, né? Diaristas. Diaristas, Né? Até 3 vezes por semana há um entendimento de que possa ser considerado diarista, como um trabalhador autônomo. Mas aí você recomenda que faça o quê? Que assine um recibo? Assine um recibo, um RPA, um recibo de pagamento. Mesmo sendo diarista? Mesmo sendo diarista. E, inclusive, se possível, faça contrato por escrito. Contrato por escrito e faça o quê? Ponto também. O ponto não serve só para poder o chamado seletista. Tem que trabalhar quantas horas? A diarista ela pode trabalhar, a sugestão que nós damos, o máximo é de 8 horas diárias. Tá certo. O máximo que nós damos como orientação é 8 horas diárias para não transgredir a norma, né? É normal de todo ser humano trabalhar 8 horas Com diárias, certeza, né? Não pode passar disso aí. intervalo para o almoço. Com certeza, de 1 a 2 horas. Ok. Vamos dar mais uma pequena parada para o intervalo. Me aguarde, não saia daí que nós voltamos já já. Bom, estamos de volta com o terceiro e último bloco do nosso programa Cá Entre Nós. E o nosso convidado de hoje é o Dr. Tadeu Rios, ele é advogado. Estamos aqui finalizando aqui um bate-papo sobre a PEC das empregadas domésticas. Tadeu, quais são os direitos, né, que elas terão, os empregados que já trabalham há muitos anos em uma residência e foram mandados embora? Na realidade, o meu entendimento pessoal é que se eles foram mandados embora antes da vigência da PEC, vai valer os direitos anteriores à vigência da PEC. Posteriores à vigência da PEC, a PEC, se eu não estou enganado, ela foi sancionada no dia não me recordo agora, vai falhar minha memória. Mas tem algo em torno de um mês, 30 dias, algo em torno de um mês. O que acontece? Essas pessoas vão vir, se elas foram demitidas durante esse tempo aí, elas ainda pegarão esses 30 dias da PEC, mas lembrando que os direitos dela não vão ser retroativos. Como valerá a jornada de trabalho para as empregadas que dormem no serviço e não trabalham as 8 horas seguidas? Caso, no período da noite, o patrão peça algum serviço, a empregada teria que anotar como hora extra? Com certeza. Infelizmente ou felizmente... Acordou ela... Tem que pagar. Vai lá fazer um chazinho para meu bebê? Tem que pagar. Infelizmente é o que diz a lei hoje. 2 horas ele fazendo chá é hora extra. Com certeza. Com um acréscimo de 50%. De 50%. Obviamente, vai ter... Aí nesse caso eu acho justo, né? Ela tá, com certeza. O sono dela, né? Com certeza. É justo. Eu acredito, D'Artagnan, que isso vai gerar uma guerra muito grande nos tribunais. Entre patrões e empregados domésticos. E vão ficar muito empregadas domésticas desempregadas. Com certeza. E mais... Lembrando elas que o salário dela, se ganhar o salário vai diminuir, que vai ser o INSS, né? Com certeza. Vai ser os 678... Menos 27... Não, 27... 11,5%. 11,5%. Então vamos fazendo um estudo aí para poder diminuir o valor do INSS. Estão fazendo esse estudo aí. Talvez se não dá tanto desemprego, né? Justamente. Mas eu queria lembrar uma coisa muito... assim, tipo um valor básico para todas, né? Sim, para todas as domésticas. Eu queria lembrar uma coisa muito importante. Hoje, a sua residência é considerada bem de família pelo direito civil. Nele, se você firmar como um ânimo definitivo a sua residência, ele é tido como bem de família. Só há 2 situações nas quais você pode perder esse bem de família. Uma é por dívida do próprio imóvel e a segunda é por dívida de empregados domésticos. Dívida do próprio imóvel, como assim? IPTU, taxa de condomínio e etc, né? Ou se você der ele em garantia em alguma dívida, entendeu? Alguns desses aí. Agora a empregada doméstica, ela poderá, sim, no final de uma lide, se você não tiver dinheiro para poder pagar lá no final do processo judicial, ela poderá penhorar o seu imóvel. Essa é a grande preocupação. Eu conheço uma pessoa que vendeu a casa para poder pagar a indenização. Nós vimos casos desse aí. De morada, nós vimos casos desse aí constantemente Foi morada de aluguel. Na Justiça do Trabalho. E esse é o grande receio. Então o certo é não ter empregada se você não pode pagar. Com certeza. Se você não tem condições de ter empregada doméstica, o certo é você não tê-la. Não tê-la. Né? Esse é o conselho que nós damos. Doutor, pode ser descontado os 6% relativo ao Vale Transporte? Sim, perfeitamente. Pode ser descontado até 6% do valor do seu salário. Tem um teto máximo, 1.300 e alguma coisa.
Tá? Mas aqui não é o caso da nossa região, que a nossa região geralmente paga-se um salário mínimo, né? Mas pode ser descontado perfeitamente, é legal, é justo que se faça esse desconto. Hoje compensa mais ser empregada doméstica que trabalhar no comércio, né? Talvez sim. Mas eu acho que o trabalho é um pouco mais penoso, viu? Não, mas se você analisar bem, né, mas você não gasta com roupa, você pode trabalhar normal, com roupa mais simples, de sandália, e no comércio você gasta dinheiro com vestuário, né, com passagem de ônibus, salão. Você tem que melhorar a sua imagem, né? E doméstico não é tanto assim. Eu sempre digo que a lei ela deve vir para atender os anseios da sociedade. O uniforme está obrigado a dar uniforme, né? Não tem obrigação de dar uniforme. No caso específico de empregado doméstico, não tem obrigação de dar uniforme. Mas ele exigir uniforme. O empregado? Sim. O empregador, sim. Mas ele vai ter que comprar e doar para o empregado. Exigir. Então, o empregado trabalha com a roupa que ela quer. Trabalha com roupa simples, trabalha com sandália japonesa. Com certeza. E ganhou seu dinheiro, um salário mínimo, muito, e tem alimentação, que não trabalha. Você tem que se deslocar para em casa almoçar. Não trabalhar no comércio para ganhar um salário mínimo não compensa mais. Com certeza. D'Artagnan, eu queria frisar o seguinte, eu sempre digo que a lei, ela deve vir para atender os anseios da sociedade. Ela não pode ser uma lei unilateral. Ela não pode ser uma lei, nesse caso de privilégio. Não é o caso da PEC das empregadas domésticas. Obviamente que é um avanço social muito grande, mas ela tem que ser estudada, porque a realidade brasileira é outra. É outra, né? Infelizmente ou felizmente, a realidade brasileira é outra. Nós não podemos ter, por exemplo, uma cidade igual Nanuca, onde a renda per capita é bem menor do que uma cidade igual Belo Horizonte, onde o giro de capital, onde a rentabilidade é bem maior. Né? E nem todas as cidades brasileiras são igual a Belo Horizonte, são igual a São Paulo, são igual ao Rio de Janeiro. O que vai acontecer é o seguinte, muitas pessoas vão ter empregado, mas não vai pagar o salário mínimo. Não vai conseguir fazer esse pagamento. Não vai conseguir fazer o pagamento. Vai pedir para assinar a folha de pagamento sem ter pago, né? E sabe o que vai acontecer? Vai desembocar na Justiça do Trabalho mais e mais processos. O banco de horas poderá ser utilizado? Poderá ser utilizado desde que haja convenção coletiva entre os sindicatos de classe. Ok. Qual a diferença entre diarista e empregada doméstica? A diarista é aquela pessoa que fica em até 3 vezes por semana na sua casa fazendo serviço de empregos domésticas. Ao contrário, o empregado doméstico pode ser todo aquele rol que nós falamos anteriormente. Pode ser o caseiro, pode ser o jardineiro, pode ser a pessoa a babá, a pessoa que limpa a piscina de sua casa. Ela pode ser tida como empregado doméstico. Sim. Se ela for lá. Era só para limpar a sua piscina. Se ela for lá limpar mais de 3 vezes por semana, ela é considerada empregado doméstico. É verdade. Infelizmente ou felizmente, os casos, a variação de ações da justiça vão variar de caso a caso. Nós vamos ter que ver cada caso, nós vamos ter que ter uma análise para poder ter um veredito final. Mas nós corremos até esse risco. Até a pessoa que limpa a sua piscina vai ter como pleitear direitos de empregado doméstico na sua... Tadeu, chegamos ao final. Ficou alguma coisa importante, relevante, que o senhor queira acrescentar aí? De repente eu perguntei tanta coisa e posso ter esquecido de perguntar alguma coisa importante. Não, de forma alguma, D'Artagnan. Você sempre condensa muito bem os temas quando a gente vem aqui. O tema foi condensado, acredito eu que conseguimos fazer... retirar as dúvidas da maioria das pessoas. É óbvio que o tema é abrangente e necessitaríamos aqui de desdobra desse programa em 2, 3, quem sabe, mas assim, a sugestão que a gente dá é que as pessoas busquem informações, principalmente na rede mundial de computadores, na internet, né, que sempre tem sites especializados nisso aí, e procure se inteirar, porque as consequências de uma contratação mal feita, ela vai vir a galope no futuro. E se você não tiver uma coisa por escrito e as provas contundentes, é aquilo que eu te falei, poderá desembocar até na perda da sua residência. Eu acho também que vai acontecer, você sabe o quê? Como as nossas mães eram antigamente, né? Elas eram as prendas do lar, elas que faziam os seus próprios serviços, né? Muitas madames aqui vão ter que comprar uma luva e virar doméstica dela própria, né? Eu acredito que não. A sociedade deu um avanço muito grande. A mulher hoje ocupou um grande espaço na sociedade. Vai ter muito serviço para poder comprar tudo pronto para ela comer. Vai virar fast food, né? Nós vamos virar fast food. Vai estar tudo no micro-ondas. Né? Colocar tudo no micro-ondas. Bom, para você que tem em casa me assistindo, muito obrigado pela sua audiência. E até a próxima semana com mais um convidado especial, com mais um programa Cá Entre Nós.